te agradeço, Pai, porque em meio à adversidade nós podemos louvar e adorar o Seu nome, Pai. Que o nosso louvor sincero possa chegar aos Seus ouvidos. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, irmãos, boa noite, irmãs. Estamos novamente, mais um domingo, segundo domingo, que nós estamos para ouvir novamente aquilo que o Senhor tem para os nossos corações. Ainda que nós estejamos reunidos virtualmente e afastados da comunhão física, nós estamos unidos através do Espírito Santo de Deus. E eu convido você a fechar os olhos, ainda que você esteja aí na sua casa, cada um na sua particularidade, feche seus olhos para que juntos possamos buscar a presença do Senhor e orar a Ele para que venha falar aos nossos corações através da exposição da palavra dEle e que Ele edifique as nossas vidas nesta noite de hoje. Feche seus olhos juntamente a mim para que a gente ore ao Senhor. Pai querido, Pai amado, é com muita alegria que nós nos reunimos na Tua presença, Pai. Pedimos a Tua proteção, pedimos a Tua iluminação e pedimos, Senhor, que o Senhor venha falar aos nossos corações. Que em nome de Jesus Cristo, Senhor, venha falar aos nossos corações através da autoridade da Tua Santa Palavra, ela que é palavra inspirada pelo Senhor através do Teu Santo Espírito, e que em nome de Jesus Cristo, ela possa transformar as nossas vidas, encorajar as nossas vidas e nos dar uma palavra que o Senhor venha nos dar uma palavra de esperança, uma palavra de ânimo nesses dias que estamos vivendo, nesses dias de tribulação, nesses dias angustiantes, Pai. Deus, apesar de mim que sou falho, que sou pecador, que o Senhor venha verdadeiramente me usar como instrumento do Senhor para edificar a vida de cada um dos meus irmãos que me assistem nesse momento. Em nome de Jesus Cristo que eu oro e rogo a Tua bênção e que o Senhor me use com a autoridade do Espírito Santo de Deus, me dê unção do Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus que eu te peço e que eu oro. Amém. Irmãos, abram comigo a sua Bíblia em Romanos, capítulo 11, versículos 33 ao 36. Romanos, capítulo 11, versículo 33 ao 36. Diz o seguinte, o texto da palavra do Senhor. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois a glória eternamente. Amém. O período que o apóstolo Paulo e Jesus Cristo viveram foi um período da Pax Romana. A Pax Romana foi um período de domínio da política de Roma. Todo mundo conhecido na época do apóstolo Paulo girava em torno do Império Romano. A população romana viveu protegida do seu maior receio, as invasões dos bárbaros que viviam junto às fronteiras. A Pax Romana foi responsável pela difusão e implantação no mundo antigo, responsável pela ordem, tranquilidade, pelo cumprimento da lei e, acima de tudo, da obediência e do culto ao imperador. Pax Romana era uma expressão possuidora de segurança, uma expressão possuidora de ordem e progresso para todos os povos dominados por Roma. Havia uma grande e uma certa liberdade religiosa. O império, ele espalhava uma ideia também sincretista na cultura para que todos acreditassem que todos os deuses eram iguais, apesar de possuírem nomes diferentes. O sincretismo fazia dos judeus cristãos pessoas intransigentes, que sempre afirmavam que havia apenas um único Deus que era verdadeiro e que era único. E o culto ao imperador era um ponto crítico na cultura romana quando se referiam aos cristãos. Negar-se render ao imperador era considerado uma traição dentro do Império Romano. Os cristãos não se rendiam e eram perseguidos pelos romanos, que eram considerados leais ao império. Mas o Império Romano também havia dado à bacia do Mediterrâneo uma harmonia que permitia o grande apóstolo Paulo transitar com autonomia, pregando o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Dentro deste contexto, encontrava-se o povo de Deus, o povo de Yahvé. Judeus e gentios estavam se convertendo ao Evangelho do Senhor Jesus Cristo e uma igreja começa a emergir dentro deste império.
A igreja que começava a emergir dentro deste império era constituída de judeus e gentios. E Paulo escreve a carta aos romanos dentro deste contexto para destacar que judeus e gentios, relatando assim que toda a humanidade está debaixo do pecado e somente pela fé esta humanidade pode alcançar a salvação em Jesus Cristo. João Calvino, ao comentar a carta aos Romanos, ele afirma que um dos objetivos de Paulo ao escrever a carta é mostrar a condenação de Deus para toda a humanidade que vive uma falsa santidade e não reconhece a excelência de Deus como Criador. Romanos capítulo 1, versículos 21, 22 e 23 nos ensina que, porquanto a humanidade, tendo conhecimento de Deus, não glorifica a Deus como Deus, não lhe dão graças. Antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível. Assim, o apóstolo Paulo mostra enfaticamente que toda a humanidade, tendo conhecimento de Deus, não glorifica a Deus como deveria glorificar. Antes, não dá graças a Deus nas mínimas atitudes, nos mínimos detalhes e nem em seus próprios raciocínios. Paulo é enfático na sua carta de que a ira de Deus está sobre a humanidade, porque a humanidade diz conhecer a Deus, mas não glorifica a Deus. A humanidade é uma humanidade insensata, segundo o apóstolo Paulo. A humanidade tem mudado a glória que deveria ser dada a Deus para o próprio homem, o homem que é feita imagem e semelhança de Deus. Nesta perspectiva, Calvino, ainda comentando a carta do apóstolo Paulo aos Romanos, comenta que a humanidade se acha adormecida em seus pecados e dificilmente essa humanidade irá buscar a justiça divina, a menos que ela seja despertada pelo temor do juízo divino. Para Calvino, existem duas formas deste despertar divino acontecer. Em primeiro lugar, convencer-nos da nossa impiedade. Em segundo lugar, nos despertar da nossa indolência, ou seja, da nossa preguiça. E dentro disso, Paulo já havia escrito aos Romanos, no capítulo 3, versículo 23, que todos pecaram e carecem da glória de Deus. E ainda nessa mesma carta aos Romanos, o apóstolo Paulo continua escrevendo e nos mostra que esta humanidade depravada e que está debaixo da ira de Deus, está condenada pela ira de Deus e por toda essa pecaminosidade depravada, essa humanidade tem esperança. Porque nos versículos 24 e 25, o apóstolo Paulo diz, no capítulo 3, que por sua graça, mediante a redenção que está em Cristo Jesus, a quem Deus propôs o seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus a sua tolerância, deixado impunes os seus pecados anteriormente cometidos. O mesmo Deus que permitiu que a consequência dos nossos pecados entrasse e devastasse toda a humanidade pelo fato de não o glorificarmos, é o mesmo Deus que nos concede a esperança através do sangue propiciatório de Cristo Jesus, mediante a nossa fé. Ainda que não o glorifiquemos e que a ira de Deus se revelasse através dos céus para toda a humanidade, o amor do céu também se revelou para cada um de nós, seres humanos. E esta é a glória do Evangelho. E esta glória traz para mim e para você a esperança que nós precisamos para viver nestes dias que temos vivido. Eu e você temos vivido dias em que nós não temos entendido absolutamente nada. O grande problema é que eu e você, seres humanos, continuamos colocando a esperança em homens, mulheres, em governantes, médicos, remédios e por aí vai. O apóstolo Paulo, ao escrever a carta, ele escreveu a carta num contexto de Pax Romana, em que todo o contexto da época dizia que a população do Império Romano vivia um contexto de segurança, ou seja, todo o império vivia um tempo em que depositava toda a segurança no Império Romano. E ainda assim, Paulo dizia que
a segurança deles não deveria estar no império, porque a humanidade era uma humanidade depravada, caída, e eles estavam tirando a glória que deveria ser de Deus e colocando a glória em homens que eram feitos à imagem e semelhança de Deus. E eu e você continuamos fazendo isto nos dias de hoje, colocando a nossa esperança, a nossa expectativa em homens e mulheres, em seres humanos que são criados em imagem e semelhança de Deus, ao invés de colocarmos a nossa esperança e a nossa expectativa naquele que é o Criador de todas as coisas. Talvez o seu questionamento nesses dias seja questionamentos normais, sensíveis, somos humanos, que dizem, o que será da minha empresa? Ou melhor, o que será dos meus boletos que eu tenho para pagar? O que será da economia do nosso país? Ou ainda, o que será do meu emprego? Como será o meu salário? E a minha saúde? Do que eu vou viver? Será que eu vou morrer? Ou ainda, e a minha família? O que será de mim? E se nós contrairmos o vírus da Covid-19? O que será de nós? O que será do meu amanhã? E eu quero te lembrar mais uma vez que tudo que nós estamos vivendo é fruto da corrupção da humanidade, das nossas vidas. É fruto da ira de Deus contra a humanidade relatada por Paulo no capítulo 1 de Romanos. É decorrência da queda, e este é um tempo completamente oportuno para que eu e você voltemos para aquele que merece toda a glória, toda a honra, todo louvor desde os tempos antigos. E diante disto tudo, eu quero trazer 3 ensinamentos para você, meu irmão e minha irmã, nesta noite de hoje. Em primeiro lugar, eu quero te falar que a grandeza de Deus em meio ao caos nos ensina que Ele é soberano. Êxodo capítulo 18, versículo 11 vai nos dizer que agora sei que o Senhor é maior do que todos os deuses. O salmista vai dizer que pois do Senhor é o reino, é Ele quem governa as nações, pois o Senhor Altíssimo é tremendo, é o grande Rei de toda a terra. No céu está o nosso Deus e tudo Ele faz como lhe agrada. Eu fiz a terra, o homem e os animais que estão sobre a face da terra. Como é grande o poder do meu Deus, e com o meu braço estendido dou àquele que for justo. Apocalipse ainda vai nos dizer, então eu ouvi como uma voz de numerosa multidão, como de muitas águas, como de fortes trovões, dizendo, aleluia, pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso, porque o nosso Deus, o nosso Senhor, Ele é soberano e Ele governa sobre tudo e sobre todos. Ele está sentado num alto e num sublime trono, governando todo este caos que está a humanidade. A teologia reformada nos mostra que Deus é o Deus Criador, Ele está revestido de autoridade absoluta sobre todas as hostes celestiais e sobre cada um dos moradores do planeta. E não somente isso, Ele nos sustenta com o seu poder e governa todas as coisas apenas com a sua palavra. A mesma palavra que criou o mundo no passado é a mesma palavra que governa todas as coisas no tempo presente e a mesma palavra que sustenta a minha e a sua vida nos tempos atuais. A grandeza de Deus em meio ao caos nos ensina que Deus é um Deus soberano, que Ele reina, que Ele governa, que Ele está sentado num alto e num sublime trono, governando a minha e a sua vida. E dentro desta perspectiva, é nosso dever reconhecer que, apesar de toda a situação que estamos enfrentando, por pior que ela seja, tudo, absolutamente tudo, está debaixo do controle de Deus. É nosso dever ajoelhar e crer que Ele tem conduzido toda a história da humanidade para que a glória dEle seja manifesta. O nosso Deus, que é um Deus soberano, Ele está endireitando todas as coisas para que a glória dEle seja manifestada. Ele está cuidando de todas as coisas e por causa disso, Ele é a única fonte de esperança para todos nós. A nossa esperança não está em governantes, a nossa esperança não está em secretários, a nossa esperança não está nas nossas fontes de renda, a nossa esperança está naquele que é o único digno de todo louvor e toda a nossa adoração, que é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, e que governa soberanamente todas as coisas. Ele é o Deus Altíssimo que o profeta Isaías relatou, que estava sentado
num alto e sublime trono e que toda a terra estava cheia da sua glória, porque Ele é o Deus soberano, o Deus majestoso, e é o nosso dever nos prostrarmos diante desse Deus. A grandeza de Deus em meio ao caos nos ensina que Ele é soberano. É nosso dever nos prostrar, é nosso dever nos arrepender, é nosso dever confessar os nossos pecados diante dEle e entregar as nossas vidas para que Ele continue cuidando de cada um de nós através do poder da Sua santa palavra. Porque Ele tem cuidado das nossas vidas e Ele vai continuar cuidando das nossas vidas, porque as nossas vidas estão nas mãos desse Deus que cuida de nós. Mas se a grandeza de Deus em meio ao caos nos ensina que Ele é soberano, em segundo lugar eu quero te dizer que a grandeza em meio ao caos nos ensina que Ele é a providência. O salmista nos diz que justo é o Senhor em todos os seus caminhos e benigno em todas as suas obras. O autor de Hebreus nos fala que Ele é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser. Ele tem sustentado todas as coisas pela palavra do seu poder. Não se vendem 2 pardais por um aze, e nenhum deles cairá em terra sem o consentimento do vosso Pai. E quanto a vós outros, até os cabelos todos da cabeça estão contados. O breve catecismo de Westminster, na pergunta número 11, vai dizer o seguinte: quais são as obras da providência de Deus? E a resposta é: são a sua maneira muito santa, sábia e poderosa de preservar e governar todas as suas criaturas e todas as ações dela. Meu irmão e minha irmã, você já parou para pensar que Deus está preservando cada um de nós em meio ao caos? Deus tem preservado as nossas vidas, Deus tem cuidado das nossas vidas, Deus tem cuidado da humanidade, Deus tem governado a humanidade. Isto é providência de Deus sobre nós, porque nada foge do controle de Deus, nada foge dos cuidados de Deus para a humanidade, nada foge daquilo que Deus tem preparado para cada um de nós. Você já parou para pensar que a história está sendo escrita para que Cristo volte e leve cada um dos seus eleitos para habitar eternamente no seu reino celestial? Eu não sei você, mas quando eu leio Lucas capítulo 21, versículo 28, quando lá no Evangelho vai relatar sobre o final dos tempos, os últimos dias, no versículo 28 vai dizer o seguinte: ora, ao começar essas coisas a suceder, exultai e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Tudo está debaixo da providência de Deus, é tempo de esperança, porque a grandeza de Deus em meio ao caos nos ensina que Ele é a providência e Ele está governando todas as coisas, porque a nossa redenção se aproxima. Ora, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, nós somos os mais infelizes de todos os homens. É nosso dever nos prostrarmos e clamarmos por mais intimidade com o Pai, é nosso dever nos prostrarmos diante ao soberano e clamarmos por Maranata, ora vem Senhor Jesus. É nosso dever buscar as coisas lá do alto, onde Cristo vive, intimidade com o Pai. É nosso dever nos ajoelhar, nos prostrar e crer que o Senhor reina, que Ele governa e que nada, absolutamente nada, foge do controle daquele que é o soberano, que é o Criador e tem cuidado e tem na palma da sua mão as nossas vidas, porque a grandeza de Deus em meio ao caos nos ensina que Ele é a providência. Mas se a grandeza de Deus em meio ao caos nos ensina que Ele é soberano, a grandeza de Deus em meio ao caos nos ensina que Ele é a providência, a grandeza de Deus em meio ao caos nos ensina que Ele nos gera vida. João capítulo 3, versículo 30 nos ensina que convém que Ele cresça e que eu diminua. Quem falou essa frase foi João Batista. João Batista foi o antecessor do Messias. Ele poderia ter feito um rebuliço danado, mas ele entendeu que o momento era aquele que deveria passar o bastão, e passar o bastão para que Cristo fosse exaltado. A missão dele havia se cumprido, e nós vivemos dias de angústias,
nós vivemos dias de aflição, nós vivemos dias de incertezas, e como eu disse no início, nós precisamos entender que a glória é de Deus e a glória não é nossa. É tempo de reflexão, é oportunidade para nós nos ajustarmos diante do nosso Criador. É uma oportunidade para nós entender que não importa quem nós somos, não importa o que nós temos, porque isso não solucionará o nosso problema. Não importa a sua influência social, não importa a nossa conta bancária, porque isso é mais uma coisa para nós entendermos que é tempo de nós achegarmos a Deus e reconhecermos a nossa inteira pequenez, porque nós viemos do pó e para o pó iremos, porque é tempo de vivermos na dependência de Deus, e essa dependência é uma dependência que nós deveríamos viver todos os dias das nossas vidas. Importa somente e simplesmente a nossa dependência nele. Essa dependência deveria ser diária, não deveria ser vivida somente nestes dias. É tempo de nós reconhecermos a nossa impotência diante da grandeza do Deus que é soberano, diante do Deus que Ele é a fonte de toda a providência. Se Ele quiser, Ele pode parar todas as coisas como Ele tem parado. Se Ele quiser, Ele pode abalar todas as estruturas como Ele está fazendo. Se Ele quiser, Ele pode continuar governando todas as coisas como Ele está governando e mostrando para todos nós que Ele é a fonte de todas as coisas. Nós precisamos parar e entender que é conveniente Ele crescer. É conveniente Ele crescer e nós nos diminuirmos. É tudo sobre Ele, não é nada sobre nós. É tudo para Ele, não é nada para nós. É tudo para a glória dEle, não é nada para nós. É tudo para que Ele seja engrandecido, ainda que para isso nós precisamos ser humilhados. Meus irmãos, é tudo para que Ele seja visto e conhecido, ainda que para isso seja necessário eu e você desaparecermos e vivermos completamente no anonimato. É tudo para que não mais nos vejam, mas para que Cristo seja visto através das nossas vidas. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo os seus propósitos. E sabemos muito bem que a continuação desse versículo é uma continuação que nos mostra que todas as situações, elas cooperam para que eu e você sejamos moldados conforme a imagem de Cristo Jesus. Está aí mais uma oportunidade para nós refletirmos, vasculharmos e sondarmos os nossos corações e percebermos aquilo que nós precisamos nos aperfeiçoar conforme a imagem de Cristo Jesus. E essa é a glória do Evangelho, essa é a glória de Cristo Jesus, essa é a glória de Deus, nos humilharmos diante dEle, porque a grandeza de Deus em meio ao caos nos ensina que isso nos gera vida, e essa vida é nos moldar conforme a imagem de Cristo. É tempo de reflexão, é tempo de exaltação do Criador, e é tempo de humilhação do ser humano como criatura. É nosso dever nos humilhar, é nosso dever nos quebrantar, é nosso dever reconhecer que nós somos miseráveis e dependentes da graça de Deus, é nosso dever reconhecer que tudo que temos, tudo que somos é inteiramente fruto da graça de Deus, e isso está mais do que provado, porque Ele está abalando todas as nossas estruturas, e tudo que temos, tudo que somos, tudo que fazemos é inteiramente a graça de Deus sobre as nossas vidas, porque Ele é a nossa fonte de esperança. Essa dependência nos gera vida, e nos gera vida em abundância, vida em Cristo, vida em Deus. Meus irmãos, nós não entendemos os desígnios de Deus, mas nós sabemos que a grandeza de Deus em meio ao caos nos ensina que Ele é soberano, que Ele é a providência, e Ele nos gera a vida. E eu quero terminar este momento com as mesmas palavras que nós começamos, palavras do apóstolo Paulo. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis são os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem, pois, foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que ele venha a ser restituído? Porque dele, e por meio dele, e para Ele são todas as coisas. A Ele, pois, a glória eternamente. Amém.